One of the most magnificent architectural displays ever mounted. When the exhibition opens at the end of next April, visitors will enter a wonderland of tomorrow with soaring towers and dominating spheres. Every structure will be a masterpiece of design. Você já reparou na leveza e elegância de algumas coberturas que parecem desafiar a gravidade? Essas são as tensoestruturas, um dos sistemas mais inovadores da arquitetura contemporânea. Neste vídeo, vamos entender o que são as tensoestruturas, como funcionam e onde são aplicadas, com exemplos marcantes ao redor do mundo. O que são tensoestruturas? Tensoestruturas são estruturas leves que utilizam elementos tracionados, como cabos e membranas, para sustentação. Elas são amplamente usadas em estádios, pavilhões e coberturas de espaços públicos devido à sua eficiência estrutural e beleza estética. As tensoestruturas de membrana são vistas como perfis de grande leveza capazes de vencer grandes vãos, e de consumir o mínimo de recursos naturais quando comparadas a outros modelos construtivos convencionais, já que na membrana, os esforços de tração são distribuídos de maneira uniforme ao longo da superfície, o que otimiza enormemente a quantidade de matéria necessária para o sistema funcionar. A facilidade de desmontar, apesar da existência de modelos fixos, a possibilidade de iluminação garantida por meio do material translúcido que permite a entrada de luz natural difusa, vencimento de grandes vãos, baixo peso e a pluralidade de formas, são características atrativas desse tipo de arquitetura. As tensoestruturas tornaram-se competitivas não só pelos motivos citados, mas também, por serem econômicas energeticamente. Sob certas circunstâncias, elas podem reduzir o consumo de energia elétrica da edificação. A luz natural que atravessa a membrana translúcida reduz a necessidade de luz artificial. A refletividade da membrana diminui a absorção de calor e a radiação do excesso de calor para a atmosfera, também contribui para um ambiente de temperatura agradável. Uma das desvantagens das tensoestruturas, quando comparadas aos sistemas estruturais convencionais, está na obtenção de sua forma. Diferente das estruturas tradicionais, elas não possuem um formato pré-definido. Alcançar essa forma final é um processo complexo, que vai muito além da simples modelagem. É necessário considerar a atribuição precisa das forças, o deslocamento dos mastros, e outros fatores que influenciam diretamente no resultado final da estrutura. A membrana, que é um dos principais elementos desse tipo de estrutura, funciona exclusivamente sob tração. Ela praticamente não possui resistência à flexão ou ao cisalhamento. Por isso, é fundamental que os esforços aplicados sejam bem planejados, de modo a manter o equilíbrio entre as forças e garantir a estabilidade da estrutura. As tensoestruturas são compostas, em geral, por mastros metálicos, cabos de alta resistência, e uma membrana feita de material sintético. Com esses elementos, elas podem ser utilizadas tanto em estruturas temporárias, como tendas para eventos, quanto em grandes construções permanentes, como coberturas de estádios e terminais de aeroportos. Existem três tipos mais comuns de tensoestruturas: as tendas, as malhas de cabos e as estruturas pneumáticas. Nas tendas, a forma da superfície é determinada pela membrana têxtil, que está constantemente tracionada. Em vãos maiores, é necessário reforçar a estrutura com cabos adicionais, já que a tensão no sistema aumenta proporcionalmente ao vão. Nesse caso, tanto a membrana quanto os cabos estão sujeitos a esforços de tração. Já na malha de cabos, apenas os cabos são tracionados. A superfície é definida por essa malha e vedada por elementos rígidos, que não são tensionados, mas sim fixados diretamente sobre os cabos. Por fim, as estruturas pneumáticas funcionam com sistemas de ar comprimido. Nelas, a pressão interna é o que garante a rigidez e o formato da cobertura. Entre os grandes nomes dessa técnica estão Frei Otto, que revolucionou o uso das tensoestruturas, e Santiago Calatrava, conhecido por suas formas ousadas e dinâmicas. Frei Otto, por exemplo, foi responsável pelo Estádio Olímpico de Munique, uma das tensoestruturas mais incríveis do mundo. Outro destaque é Shigeru Ben, que explora materiais sustentáveis em suas estruturas tensionadas. Exemplos notáveis:
Agora, vamos conhecer algumas tensoestruturas marcantes pelo mundo. O Millennium Dome, em Londres, é uma das maiores tensoestruturas já construídas. Sua membrana tensionada cobre uma grande área sem necessidade de colunas internas. O Denver International Airport possui um telhado tensionado que lembra montanhas nevadas, misturando arquitetura e contexto natural. Vantagens e desafios. As tensoestruturas possuem diversas vantagens: leveza, economia de materiais e grande flexibilidade de formas. Entretanto, também há desafios, como manutenção de materiais flexíveis e precisão na distribuição de cargas. As tensoestruturas são um exemplo de como a engenharia e a arquitetura podem se unir para criar soluções inovadoras, funcionais e sustentáveis. Seja em estádios, aeroportos ou pavilhões, essas estruturas continuam a inspirar e transformar o cenário da arquitetura moderna.